Os irmãos podem assentar-se. Hoje nós ainda estaremos ministrando sobre o ensino, sobre a prática da oração na Epístola aos Hebreus. É a quinta e última mensagem. E o subtítulo da mensagem desse dia é: ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. O texto tem como base... Bom, vamos chegar lá já. Nos últimos domingos nós examinamos nessa epístola o que vimos Nós vimos o que está registrado nesta epístola nos capítulos 2, capítulo 4, capítulo 7, capítulo 10, 11, e agora vamos ver o versículos 13, no capítulo 13, versos 18, e, melhor dizendo, capítulo 13 nós já vimos o verso 18 e vamos ver hoje os versos 15 a 16. Muito bem, como já dissemos, nós queremos encerrar hoje esta série de mensagens relacionadas à prática da oração e, especificamente, nos últimos 5 domingos, a prática da oração segundo o ensino desta Epístola aos Hebreus. Nós queremos destacar, então, 2 versos que queremos ler agora, Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Nós queremos ver, então, alguns pormenores que queremos destacar nestes 2 versos. Primeiro, a expressão por meio de Jesus. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por meio de Jesus. Por que por meio de Jesus? O Evangelho de João registra no capítulo 1, verso 17, as seguintes palavras: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, a lei foi dada aos israelitas por Deus, através de Moisés, foi dada por meio de Moisés, o texto diz, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Houve um tempo em que a lei foi o meio através do qual as pessoas poderiam agradar a Deus e fazer aquilo que Ele havia ordenado. Se assim fizessem, elas teriam a bênção do Senhor, e se não fizessem, elas trariam para si mesmos maldição. Mas nós hoje estamos vivendo um tempo diferente. O texto diz: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Não significa necessariamente que a lei não caducou, que a lei caducou, ou que ela não deve ser mais observada. Com relação ao sacrifício do Velho Testamento, elas não há porquê realizá-los, porque Jesus já fez o único sacrifício através do qual nós temos acesso à presença de Deus para essa vida e também por toda a eternidade. Mas eu queria ler um texto que está em Romanos, capítulo 3, 19 a 24, que nos ajuda a entender o que significa a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo.
para que entendamos o porquê dessa expressão. O verso 19 diz assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei foi dada pelas razões que acabamos de expor um pouco antes, há pouco mesmo. E quando falamos que ela foi dada com o propósito de levar as pessoas a pautarem a sua conduta por ela. E se fizessem isso, eles seriam abençoados, se não, eles colheriam a maldição. Mas o texto diz que hoje, depois que conhecemos a Cristo e entendemos então a lei de uma forma bem diferente. E foi este entendimento que o apóstolo Paulo teve ao defrontar-se com a mesma lei que ele buscava seguir, não no espírito, mas na letra, guardando-a, sendo uma pessoa irrepreensível segundo os ditames da lei. Mas a conclusão que ele teve, que ele entendeu, depois que conheceu a Cristo, é essa: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Ou seja, todos aqueles que buscaram viver a lei, fizeram para agradar a Deus. Isso cumpriu o seu propósito durante o tempo em que o regime da lei prevaleceu. Mas quando nós recebemos a graça, nós entendemos que, na verdade, nenhum dos que viveram sob o regime da lei guardaram a lei no seu sentido total. Muito pelo contrário. Por isso que o apóstolo diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. O que ele quer dizer é que todos nós fechemos a nossa boca, porque não existe uma pessoa que, à luz da lei, possa dizer: eu nunca pequei. E tudo que a gente descobre na lei é que nós somos pecadores. Esse é o entendimento que ele teve, é a compreensão que ele teve depois de conhecer a Jesus. Até então ele se achava o melhor cumpridor da lei. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele conheceu o que é excelente. E conheceu realmente quem ele era. Porque Jesus explicou que nós não temos que cumprir a letra. Não temos que ser legalistas cumpridores de um mandamento frio, mas temos que cumprir a essência, e só pode ser feito pelo Espírito de Deus, e aí que entra a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz no verso 20: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Aqui fala de uma justiça de Deus que não é pelo cumprimento da lei, não é pelo cumprimento dos mandamentos, mas é uma justiça que Deus trouxe. Essa justiça veio através de Jesus. Por isso que o verso 21 diz: mas agora sem lei a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A vinda de Jesus sempre foi testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, podemos ler assim: sendo justificados gratuitamente
por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, isso explica o porquê da expressão por meio de Jesus, mas eu quero citar ainda outros textos. Atos 13, 38, 39. O apóstolo Paulo está pregando numa sinagoga e, portanto, diz ele, portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Por meio de Jesus. É por meio dele que todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés, ou seja, pelo cumprimento da lei, porque nenhum homem até hoje a cumpriu no sentido inteiro. Também, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57, ele diz assim, o aguilhão, ou seja, o ferrão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que traz a morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ou seja, todo aquele que é transgressor da lei é pecador, e, portanto, por isso todos morrem, como morreram como morreu o primeiro casal que pecou, a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos a vitória e podemos guardar a palavra de Deus, não por força de lei, mas por graça. E graça é um favor que nós não recebemos, porque merecemos, é algo que nos é atribuído quando cremos. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, verso 9 a 11, ele diz assim, também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como é que podemos praticar o que é justo? Fruto de justiça é a vivência da palavra de Deus. Como é que podemos praticar a justiça, viver o ensino da palavra de Deus, inclusive o ensino da lei? O texto diz, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Escrevendo na sua primeira epístola, o apóstolo João, capítulo 4, verso 9, diz assim, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então, tudo que fazemos, nós fazemos e podemos fazer de modo a ser aceitos por Deus, se for por meio de Jesus. Então, eu não posso dar graças a não ser por meio de Jesus. Eu não posso louvar a não ser por meio de Jesus. Eu não posso adorar a não ser por meio de Jesus. Porque senão, tudo que fizer alguém que não for por meio de Jesus, é ele mesmo fazendo. E Deus não aceita o que não é feito por meio e através de Jesus Cristo. Porque Deus não nos vê como somos, mas Ele nos vê como seu Filho é. E Ele nos aceita porque estamos nele. Então, é por meio de Jesus, por isso que o texto diz, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus. Então, é por meio de Jesus que nós podemos nos dirigir a Deus. É por isso que Jesus disse, respondendo a uma pergunta, Ele disse,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Colossenses 3,17, nós lemos assim: tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que fizermos, devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Como alguém vai fazer tudo em nome de Jesus? Vivendo por meio dele. É a única maneira. Ele não planejou a vida cristã, tenho dito aqui muitas vezes, continuamente. A vida cristã não pode ser vivida senão por meio de Jesus. Ele não planejou para que nós a vivêssemos pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, mas por uma entrega total e uma rendição a Ele, reconhecendo que eu não posso, que você não pode, mas que queremos que a graça dele nos capacite. Então, por meio dele nós podemos. Por isso que o Evangelho nos capacita a vivermos por meio dele. Ou melhor, o próprio Senhor Jesus é quem nos capacita a vivermos por meio dele. Mas o texto diz ainda: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. Nós estamos hoje celebrando o Dia Nacional de Ação de Graças, que aconteceu na última quinta-feira, e nós a celebramos sempre um dia depois, um domingo depois, mas não é só nesse dia que nós temos que dar graças a Deus. Nós temos que dar graças sempre. Você deve dar graças de manhã, de tarde, de noite, em todo momento, por todas as coisas, em todas as circunstâncias. O texto diz: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. O que é que vamos oferecer a Ele? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Nós somos ensinados a louvar a Deus. O que significa louvar a Deus? Louvar a Deus é exaltar a Deus, engrandecer a Deus, magnificar a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz, e pela fé cremos que Ele fará, porque Ele promete que vai fazer. Então, louvamos a Deus pelos seus feitos. É isso que nos ensinam as Escrituras. Mas nós expressamos a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez, faz e fará por nós, através de uma expressão que explica isso da seguinte forma: com ações de graças. Ações de graças significa atitude de agradecimento a Deus. Tornar de maneira concreta a minha gratidão, abrindo os meus lábios e falando com Ele sobre o que Ele fez por mim e por você. Eu fico muito impressionado, impactado com alguns textos que eu escolhi para lermos agora. São textos bem breves. O primeiro deles encontra-se no Salmo 50, versículo 14, onde nós lemos assim: ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. O texto está dizendo que melhor do que qualquer coisa que eu possa oferecer a Deus é a minha gratidão. Todos nós conhecemos aquela história que nos narram os evangelhos. Jesus curou 10 leprosos e todos vieram agradecer, né? Não, apenas um veio agradecer. E ele não era nem judeu, ele era um samaritano.
E Jesus destacou isso, olha, todos foram curados, mas só um veio agradecer. Nós temos o costume de pedir, 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 e agradecemos pouco. E não podem dizer que aqui não damos oportunidade. Quando a gente quer agradecer, a gente olha, eu recebi uma bênção, eu quero agradecer. Sim, vamos dar oportunidade para você fazê-lo. E aqueles que querem fazê-lo e têm feito isso, têm tido oportunidade de fazê-lo. Só que falta mais isso. Estamos orando sempre, antes do início do culto, por aqueles que têm alguma necessidade. Embora eu tenha chegado à conclusão que praticamente não precisamos orar por isso, porque nós temos um dos pedidos pelos quais oramos, é que Deus venha ao encontro de todas as nossas necessidades, e nós temos ali vários itens. Eu fico pensando, para que precisamos orar mais? Porque já oramos por isso. Mas nós devemos ter um coração grato. Todos os dias recebemos bênçãos de Deus. A bênção de viver hoje é uma bênção muito grande. A bênção de ter o que comer, ter o que vestir, ter uma cama para dormir, ter uma casa ou um lugar onde podemos morar. Olha, são tantas as bênçãos. Hoje eu estava tomando um banho, logo depois que cheguei daqui, depois que fui votar, e eu falei, Deus, que bom poder tomar banho, que bom a água, como é bom nós termos acesso à água. Tem tanta gente que tem que buscar água longe, nós temos água nas torneiras, e é um privilégio muito grande ter isso. É muito bom. Olha, eu e você temos enormes privilégios. Não estou falando de grandes mordomias, eu estou falando de coisas simples do dia a dia. A saúde é uma das maiores bênçãos. A proteção, livramento. Temos inúmeras bênçãos pelas quais nós podemos e devemos dar graças a Deus. E Deus se agrada de um coração grato. Por isso que ele diz, ofereça a Deus sacrifício de ação de graças. O mesmo Salmo, no versículo 23a, diz, aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Se queremos glorificar a Deus, vamos aprender a dar graças. Não apenas neste dia, mas sempre, continuamente, várias vezes por dia. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Eu posso dizer sem medo de errar, são ações de graças. São a nossa expressão de gratidão, de louvor, de adoração, de reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele fez e faz por nós. Agradecer todos os dias pela grande salvação que Ele nos tem dado, pela morte de Jesus na cruz, pela redenção que nós temos por meio dEle, pela salvação eterna, pelos pecados perdoados, pela certeza de ao deixarmos esse mundo, estarmos com Ele para sempre. Salmo 107, versos 20 e 22 dizem assim, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Aqui está em pauta a cura de uma enfermidade. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Proclamem com júbilo as suas obras.
que ofereçam sacrifício de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Isso é repetido neste salmo várias vezes. Por isso, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. Em terceiro lugar, o destaque que queremos fazer é que por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quem é que pode oferecer sacrifício de louvor a Deus? Quem é que pode expressar a Ele a sua gratidão com ações de graças? Sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que significa isso? Eu, essa semana, gravei uma pequena mensagem que quem quiser, deve poder ouvir durante a semana, e fala da cura de um cego de nascença. Está registrado no capítulo 9 do Evangelho de João. E o Evangelho de João para mim é uma coisa fascinante, porque é muito bom você ver o ensino, as palavras de Jesus reiteradas vezes, ensinando, mostrando quem ele era, quem ele é, como ele veio, por que veio e para que veio. E ele então encontrou um cego de nascença e ele curou esse homem. E ele cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos desse cego e mandou ele lavar no tanque de, se não me engano, qual é o nome? Siloé. E ele foi e se lavou e voltou vendo. E Jesus não estava mais ali. E começaram a fazer 1000 perguntas para ele, que vale a pena vocês depois lerem, meditarem. E lá pelas Santas, Jesus encontrou esse ex-cego, que fora por ele curado. E Jesus ficou sabendo que eles tinham expulsado ele da sinagoga, porque ele acabou confessando que Jesus era aquele que tinha curado ele. Acontece que era sábado, e os judeus não podiam entender que alguém pudesse fazer o bem no sábado. Não se podia fazer nada, nem o bem. E então eles perguntaram acerca de Jesus, ele falou, ele confessou, então o expulsaram da sinagoga. Então, o texto diz assim no verso 35, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Filho do Homem é uma expressão que Jesus usa para si mesmo, para se referir àquele que, sendo Deus, se fez homem, mostrando que ele veio na forma humana. Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. Aqui nós temos lábios que confessaram Jesus como aquele que foi o enviado pelo Pai, com um propósito muito específico. E o que Jesus dizia a todos que o ouviam é que eles tinham que crer nele, como o enviado do Pai, na forma humana. E ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Por que ele o adorou? Porque reconheceu nele o Deus feito homem. Então, isso, podemos dizer, é fruto de lábios que confessam o seu nome. Só podem louvar a Deus, de fato, quem confessa o nome
do Senhor Jesus. Nós temos um episódio no capítulo 11 do Evangelho de João, em que Lázaro havia morrido, Jesus vem 4 dias depois e ele encontra-se com Marta e então ele fala com a Marta sobre... Verso 25, Jesus então declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está confortando e consolando o coração da irmã de Lázaro, e ele acrescentou: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Isso são lábios que confessam o seu nome. São pessoas que confessam com a boca aquilo que tem no coração. São confissões reais, autênticas, legítimas, não são confissões da boca para fora. Então só pode louvar, só pode adorar a Deus aqueles que confessam Jesus como Salvador e Senhor. Aqueles que reconhecem nele o Filho de Deus enviado pelo Pai. Mas Deus se agrada também quando nós nos arrependemos e quando nós nos convertemos a Ele. Oséias 14:2 diz assim: tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, sacrifícios dos nossos lábios. O que seria neste caso, sacrifício dos nossos lábios? Seria confessar que Deus está certo, que a palavra dele está certa, que a palavra dele é a verdade, e que eu, ou você, em cada caso, pecamos contra essa palavra. Isso é algo que agrada a Deus. Agrada a Deus tanto quanto oferecermos a Ele ações de graças. Porque, amados irmãos, todas as vezes que alguém confessa que errou, e confessa que errou arrependido, contrito, quebrantado, isso agrada a Deus de uma forma que nós não temos a ideia. E isso é agradável, aceitável a Deus. As pessoas pensam que tem que sempre apresentar uma coisa boa a Deus. Não há nada de bom em nós. Não existe coisa boa que eu possa oferecer a Deus. O que eu tenho de bom eu tenho porque recebi de Jesus. Por isso que é por meio dele que eu vou a Deus. E se eu tenho algo a confessar, eu devo confessar o meu pecado, devo me arrepender, e então os meus lábios vão se abrir para o louvor e a glória dele. Deus se agrada de tais sacrifícios. Por último, queremos nos deter na recomendação do verso 16. Em quarto lugar, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Eu só quero mencionar um texto que está em Miqueias 6:8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça. O que é praticar a justiça? É fazer o que é certo,
E tem também a conotação do que vocês fizeram ao trazer alimentos não perecíveis para assistir quem necessita deles. Isso é apenas uma forma tênue, mínima, pequena, comparado com tantas coisas que eu e você podemos fazer. João Batista falou, olha, se você tem muita roupa, reparta com quem não tem. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E nós sempre temos mais do que precisamos. Nós sempre temos alguma coisa que não estamos usando. Nós temos uma praga nos nossos dias que chama consumismo. E nós somos levados a comprar compulsivamente. E alguém estava compartilhando comigo que sobre alguém que foi nos Estados Unidos e lá parece que tem algo assim como se fosse um espírito maligno de consumir. E as pessoas consomem assim de uma maneira impressionante. Inclusive o pessoal que vai aqui do Brasil para lá diz que começa a comprar. E já participei de muitos congressos e convenções aqui no Brasil mesmo, em vários estados do Brasil. E durante as conferências, durante as ministrações, muita gente foge e sai para fazer compra. Eu fico pensando, para que veio aqui? Vieram para fazer compras. Então, existe um desejo de comprar. Significa que tem, né? Se ninguém pode comprar o que não tem. E às vezes compra o que não pode também. Tem isso aí. Porque o espírito maligno do consumismo é uma coisa que faz parte desse mundo e que é apregoada por este mundo. Todos os dias eles trazem para você milhões de ofertas e coisas para você comprar e ter. Depois você não sabe o que faz com tudo isso. Então, que pratique a justiça, que ame a misericórdia, que sejamos misericordiosos, assim como Deus foi e é continuamente para conosco, e ande humildemente com o seu Deus. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Andar humildemente com Deus é reconhecendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o que me dá o que eu preciso, é ele que me dá a vida e me dá todas as coisas. Reconhecer nele o doador da vida, o doador de tudo que eu preciso. E ele promete suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades, sejam elas quais forem. Então, conclusão, o texto que nós examinamos diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada quando nós damos ações de graças e quando damos também para assistir aqueles que têm necessidades que nós não temos, porque temos bastante para ter e para dar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor, nós te damos graças e te rendemos. É um privilégio enorme poder estar aqui nesta noite e podermos expressarmos a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor,
oferecermos-te adoração, reconhecermos que em Cristo nós temos todas as coisas, somente nele, por meio dele, é que nós podemos nos achegar a Ti, e sempre que o fazemos, fazemos por meio dele, conscientes disso. Não temos méritos próprios, não temos nenhum merecimento, mas nos aproximamos de Ti confiados nele, unicamente nele. Queremos viver nele, por meio dele, através dele e para ele. Que ele tenha sempre a Tua glória, tenha a glória, a honra, o louvor e a nossa adoração, e por meio dele, Tu mesmo, ó Pai, seja glorificado. Pedimos que o Senhor aceite a nossa gratidão impagável. Nós somos eternos devedores à Tua graça, e por isso Te bendizemos. Agora pedimos que o Senhor seja gracioso mais uma vez conosco, que ao sairmos daqui saiamos na bênção do Senhor, cercados pelos Teus anjos, que o Senhor nos capacite para vivermos cada dia e andarmos contigo. Pedimos em nome de Jesus. E pedimos agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar.